Olá a todos, professor Abner aqui, e hoje nós vamos continuar aí o nosso caminho de tratar os corpos rígidos e, enfim, nós estamos estudando então o centro de gravidade nas últimas aulas e o ponto centroide, né, de placas bidimensionais. Bem, então aqui nós vamos ver mais uma situação, né? Vamos pegar aqui como que a gente faz, por exemplo, se a gente tem uma placa composta, né? Placas compostas, como que a gente poderia encontrar então o centro de gravidade de uma placa composta, né? Primeiro, o que é uma placa composta, né? É uma placa que a gente pode separar, a gente pode dividir ela. Ela, por exemplo, ela é formada por partes, né, por partes geométricas conhecidas, que nós sabemos que nós conseguimos calcular o centro de gravidade desse corpo. Por exemplo, essa placa aqui, ela tem um formato todo diferente, né? Esse lado é diferente desse, esse lado aqui é diferente desse, não é um retângulo comum, como a gente saberia fazer o cálculo fácil desse centro de massa, desse centro de gravidade, e a gente pode dividir essa placa em figuras geométricas que a gente consegue, que a gente sabe qual que é o centro de gravidade. Né? Por exemplo, aqui nessa placa tem aqui um triângulo, uma placa triangular, né? Uma outra placa triangular aqui e uma placa aqui retangular. Né? E todas essas subplacas, vamos pensar assim, elas são fáceis de determinar o seu centro de gravidade. Bem, então como a gente viu lá no início, a gente pode, para a gente obter o centro de gravidade dessa placa como um todo, basta a gente somar os centros de gravidade de cada uma dessas placas em separado, a gente vai obter o centro de gravidade dessa placa como um todo, né? Então, o momento, a gente pode fazer isso lá pelo o momento, né, em Y, né, como eu mostrei em vídeo anterior, se você não viu, volte lá. Então, o somatório das componentes do momento em Y de cada uma dessas placas, isso vai corresponder ao quê? A o x barra da placa 1 vezes esse peso, vezes o módulo desse peso W1, tá? Então, essa placa 1 aqui, ela tem uma coordenada, as coordenadas do centro de gravidade dela é x barra 1 e y barra 1. Dessa placa aqui, retangular, é x barra 2 e y barra 2. E dessa placa triangular, essa outra aqui, é x barra 3 e y barra 3, né? Então, vai ser o x barra 1 W1, correto? Mais x barra 2 W2 mais x barra 3 W3. E isso é igual ao quê? Isso é igual a x barra, né? Isso é igual a x barra vezes o peso total que é aplicado sobre esse ponto do centro de gravidade. Né? Vai ser então x barra maiúsculo, né? Porque veja aqui a coordenada como foi representada na figura é o x barra maiúsculo dessa placa como um todo. E o peso e a força-peso que está atuando sobre esse centro de gravidade é quem? É W1 mais W2 mais W3, certo? Né? É o peso total, né? Aplicado sobre essa placa, né? Então, é basicamente isso, pessoal. Né? Então, o momento em X é a somatória dos momentos de cada uma dessas placas em X. Isso é igual a quê, né? Isso é igual a Y barra 1, W1, mais Y barra 2, W2, mais Y barra 3, W3, e isso é igual a
o Y maiúsculo, barra, como representado na figura, W1 mais W2 mais W3. Então, a gente pode encontrar o X barra maiúsculo e o Y barra maiúsculo, que é o ponto de centro de gravidade dessa placa como um todo, essa placa que é composta, né? Essa placa que é composta, dessa seguinte maneira, né? Esse é um método, né? Esse é um método que a gente pode usar. Bem, se nós tivermos, então, né, vamos extrapolar isso para um caso geral, né? Se nós tivermos N placas compostas, né? A gente tem várias placas compostas que formam aí um dado corpo rígido bidimensional. Então, como que a gente pode extrapolar isso, né? O X barra somatório de 1 até N, né? De quem? Do WI. WI é o peso sobre o centro de gravidade de cada uma dessas subplacas que a gente divide. As subplacas só faz sentido se forem subplacas, que a gente saiba calcular o centro de gravidade facilmente, dessas figuras geométricas fáceis de determinar. Isso é igual ao somatório de 1 até n de x barra i, né? As coordenadas do centro de gravidade de cada uma dessas subplacas, né? WI, né? WI. E o y barra maiúsculo, né? Dessa placa inteira é a mesma ideia, né? É muito simples, né? Isso é igual ao somatório de 1 até n de yzinho, né? Barra i WI. Isso daqui corresponde ao momento, o componente do momento da força, componente Y, né? E aqui o componente X, né? É isso. Basicamente é isso. Agora a gente pode discutir aqui umas particularidades, tá? Vamos discutir aqui, então, só uma pequena particularidade aqui de quando a gente for fazer essas contas. Que é o seguinte, né? Como é que fica se a gente quiser calcular o centroide? Né? No caso de placas compostas. A ideia é a mesma. Eu não vou aqui deduzir de novo os momentos de primeira ordem. Se você quiser, você vai lá no outro vídeo onde a gente explica direitinho os momentos de primeira ordem. Mas eu só vou replicar aqui porque o momento de primeira ordem, a componente y do momento de primeira ordem, para uma placa, de novo, que a gente pode subdividir em n subplacas, né? Será então x barra somatório de 1 até n, certo? De quem? Das áreas AI, né? A área de cada uma dessas subplacas que a gente subdividiu. E isso é igual ao somatório de 1 até n de x barra i, AI, né? E a componente x é o y barra, y maiúsculo barra, e de 1 até n, aí isso é igual a somatório de 1 até n, y barra i, aí, né? Então é muito simples, solução fácil aí, e agora eu vou dar aqui um exemplo
um exemplo disso numa aplicação, né? E que aí tem um detalhezinho aqui que vai ser interessante a gente ver. Bem, e o exemplo é esse aqui, ó. Né? Agora vamos ver então uma situação aí um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Então a gente tem aqui uma placa composta, tá? A gente pode pensar nessa placa aí como composta, bidimensional e homogênea. Vamos pensar nela uma placa homogênea. Se a placa ela é homogênea, ela tem peso específico homogêneo, então o centro de gravidade dessa placa é o mesmo centro, é o mesmo centroide dessa placa. Né? O centroide e o centro de gravidade estão localizados no mesmo ponto. Estão localizados no mesmo ponto. Bem, então o que nós temos aqui? Da forma como o exemplo nos deu, nós temos uma força W1 aplicada sobre o centro de gravidade e centroide também, né? De uma placa que é um semicírculo, tá? De uma placa que é um semicírculo. E aí nós temos aqui uma outra força aplicada aqui nesse ponto x/2, e nós temos, né, aí no caso aqui a gente tem um detalhe, que nós temos um furo, e aí como que a gente interpreta no caso de um furo? Bem, a gente interpreta esse furo como sendo algo que a gente tem que tirar então do nosso cálculo do centro de gravidade, né? Ele vai ter que sair do nosso centro de gravidade, é uma massa que a gente vai tirar, né? Uma massa que a gente vai tirar. Se é uma massa que a gente vai tirar, então é uma massa negativa, né? Então ficaria menos m multiplicado por g, porque é o que a gente está tirando. E aí essa força, peso, ela muda. Então, é como se ela mudasse, é como se essa força peso mudasse o sentido dela, né? Então, é uma questão de lógica, né? A gente pensar, a gente está retirando uma massa, então é uma massa negativa. E por isso, pensando em questão de força-peso aplicada, essa força-peso inverte o sentido dela. Então, nós podemos decompor, né, essa placa em um semicírculo, tá? Vou colocar assim. Um semicírculo e um retângulo, uma placa retangular, né? Retangular. Uma placa de semicírculo, uma placa retangular e um furo circular. Então vamos calcular as posições, as coordenadas de centro de gravidade, que também será a do centroide dessa placa composta, né, por um semicírculo, que a gente pode dividir em semicírculo, uma placa retangular e um furo circular, né? Essa interpretação do furo circular. Então, bem, a x maiúsculo barra, então, vezes W1, né, mais W2, tá, em módulo. E aí o W3, né, ele na verdade, apesar da gente aqui estar colocando tudo em módulo, né, mas ele está nesse sentido aqui, em Y, certo? Por ele estar nesse sentido aqui em Y, então a gente vai colocar o sinal nele trocado, tá? A gente vai colocar o sinal nele trocado, né? Menos W3, né? Porque essa massa, né? Pensa que a gente está retirando essa massa, né? A gente está retirando essa massa.
isso é igual a x barra 1, W1, né? O peso, isso daqui é o peso dessa placa, né? Da placa semicircular, mais x barra 2 W2, né? Então, x barra 1 é a coordenada que vai até o centro de gravidade da placa semicircular. X barra 2 é a coordenada que vai até o centro da placa retangular cheia, né? Pensando uma placa retangular sem ter esse furo aqui a gente vai retirar ele, né? Então, tudo isso daqui que nós estamos fazendo, só para já colocar, é em relação ao ponto O, né? Em relação a O. Quem é O, professor? O é esse centro aqui que eu coloquei aqui, indicando, né? É a origem do nosso sistema cartesiano, né? A origem do nosso sistema cartesiano. Tá? Então, nós estamos fazendo tudo em relação a esse ponto O. Nós poderíamos fazer em relação a qualquer outro ponto, né? Mas nós estamos escolhendo esse. X barra 2, então é a coordenada lá do centro de gravidade, ou centroide, dessa placa retangular cheia, né? Então, placa retangular cheia. O que quer dizer por cheia? De novo, que é como se ela tivesse inteira aqui, né? Sem esse furo, tá? E aí esse furo, né, como eu disse, é uma massa que a gente está tirando, né? É uma massa que nós estamos tirando. Então é algo negativo, né? Então por fim, mais x barra 3, mais não, né? Estou aqui falando, retirando e coloco mais aqui. Menos x barra 3 W3, né? Porque é uma massa negativa. Essa massa negativa multiplicado pela aceleração da gravidade, isso dá, né, algo negativo. Bem, como a gente fez anteriormente, tudo isso daqui vem daquele produto vetorial, né, do vetor posição de centro de massa em relação ao centro O, em relação àquele ponto O, certo? E daí daquele produto vetorial a gente tirou que esse daqui correspondia à componente y do momento da força, né? Do momento dessa força peso que atua sobre o centro de gravidade, né? Então para você ver esses sinais de menos, você poderia fazer lá pelo produto vetorial de R, né, vetorial W, para entender esses sinais aqui. Esses sinais também sairiam lá, né? Onde R é o vetor que determina as coordenadas centro de gravidade desse corpo. No caso, em relação a algum ponto, né? O ponto O, por exemplo. Bem, o Y barra, Y maiúsculo barra, né? Então, vezes W1 mais W2 menos W3, isso é igual ao Y barra 1, né? É a mesma, é análogo.
y barra 1, W1, mais y barra 2, W2, menos y barra 3, W3. Ok? Bem, então, o que nós temos é isso, né? Bem, como nós estamos fazendo tudo em relação ao centro O, tem mais um detalhe aqui para a gente analisar, né? Que é o que está aqui nessa tabela aqui embaixo, ó, o que está aqui nessa tabela aqui embaixo, que ele analisa então os sinais das coordenadas, né? X barra, e aí ele analisa para o semicírculo, o retângulo cheio e o furo circular. E ele analisa as áreas também, né, para o semicírculo, o retângulo cheio e o furo, e, consequentemente, a multiplicação de x barra pela área, né? Lembrando que então, se a placa é homogênea, né, lembrando que se a placa é homogênea, então essas relações elas valem também para o centroide. Elas valem também para o centroide dessa placa como um todo. E aí, ao invés de utilizar os pesos W1, W2, W3, a gente pode utilizar as áreas, área 1, área 2, área 3, né? Então, nós poderíamos escrever esse problema, né, como sendo x barra A1 mais A2 menos A3 igual a x barra 1 A1 mais x barra 2 A2 menos x barra 3 A3. E assim também y barra A1 mais A2 menos A3. Isso é igual a y barra 1 A1 mais y barra 2 A2 menos y barra 3 A3. Né? Bem, o que mais? O que mais? O que nós temos aqui? Então, veja que pela escolha, como foi escolhido o sistema de coordenadas que a gente está trabalhando, o O, X, Y, Z, né? Tem o Z aqui também, mas como é bidimensional, só importa para a gente aqui o X e o Y, né? O X e o Y. Então, veja, em relação ao ponto O, x barra 1 é negativo, né? Ele está no sentido negativo de y, né? Então, x barra 1 tem sentido negativo. E, portanto, ele é negativo, né? Portanto, ele é negativo. A área A1 é positiva. Ela é positiva porque a área 1 tem uma massa positiva. A área 1 tem uma massa positiva. Então, é estranho, né? Falar a área 1 tem uma massa positiva. A área 1 tem um peso, né? Um peso correspondente por ter uma massa positiva, né? Ele tem massa, né? Então, a área 1 a gente entende ela como positiva. Isso para o semicírculo, né? O retângulo cheio, a coordenada de centro de massa ou centroide desse círculo cheio, ela é positiva pela escolha do sistema de coordenadas. Então, x barra 2 tem sentido positivo. Positivo. E a área também é positiva. Nessa interpretação nossa, a área é positiva. Ok? E por fim, o furo, né, como eu disse lá no início, é como se a gente está tirando
A mesma coisa que a gente tirar essa massa desse círculo. E por isso, tirar uma massa, a gente pode entender como tirar, então, algo negativo, né? Mas o x barra 3, ele está no sentido positivo também do eixo x. Contudo, a nossa interpretação para essa área 3 é que é uma área negativa. Né? A nossa interpretação, que a gente está tirando aquela massa correspondente àquela área de superfície. Lembrando que isso funciona para o cálculo do centroide e será igual ao centro de gravidade se essa placa for homogênea. Com isso, eu não vou escrever aqui, né? O produto x barra 1 A1 é negativo, porque x barra 1 é negativo, mas a área A1 é positivo. O produto x barra 2 A2 é positivo, porque ambos x2 e A2 são positivos. E o produto x barra 3 A3 é negativo, porque x barra 3 é positivo, mas o A3 a gente interpreta como sendo algo negativo. Essa interpretação de tirar, a gente interpreta como algo negativo, tá? Bem, vale a pena a gente comentar também que a gente pode ter situações de fios compostos, né? Ou seja, uma forma em que uma estrutura que a gente pode entender como uma forma de fios, né? A gente consegue ver geometrias ali, né? Não é uma situação que eu creio que seja muito comum, mas pode acontecer. E aí, nesse caso, a ideia basicamente é a mesma, tá? Então, a gente primeiro escolhe, né? Então, entendendo isso daqui como um fio, aí que ele pode entender, por exemplo, isso daqui como uma mangueira, por exemplo, que ela forma aqui um semicírculo e aqui ela enrolou de uma forma que é um círculo, tá? Que é um círculo, tá? Eu desenhei aqui, não é um círculo exato, tá? Mas entenda como um círculo, tá bom? E se for uma elipse também, a gente também tem isso fácil, o cálculo do centroide desse tipo de geometria. Então, a primeira coisa, a gente pode escolher o nosso sistema de referência, certo? Aqui, ó, x, y. E aí nós vamos ter lá o centroide desse círculo aqui, 1, e nós vamos ter o centroide aqui desse círculo 2, ou elipse, né? Vamos pensar então elipse para ficar mais geral, né? Dessa elipse 2, tá? E aí basta a gente somar os dois para encontrar qual que é o centroide dessa estrutura como um todo. Então nós vimos lá que x barra, então vai ser o seguinte, né? O x barra a coordenada x barra dessa estrutura como um todo vai ser x barra vezes L1, que é o comprimento dessa primeira parte desse fio, mais comprimento L2, né? Então pode pensar, aqui a gente tem um comprimento L1, aqui nós temos o comprimento L2, que nós temos o comprimento L2. Isso é igual a
x barra 1, né? L1 mais x barra 2, L2, tá? E o y barra L1 mais L2, isso é igual ao x, y barra 1 L1 mais y barra 2 L2. Simples assim. Então, para fios compostos, a gente também pode aplicar a mesma ideia para, por exemplo, calcular o centroide, né, dessa estrutura que forma fios compostos. Tá? Bem, então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né, como a gente calcular, então, o centroide, o centro de gravidade de placas e também de fios compostos. Tá? Então a aula fica por aqui. Obrigado. Um abraço a todos. Deixe seus comentários, que a gente tenta aí tirar a dúvida no mais breve possível de todos. É isso. Até mais.